Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula. Essa é uma das primeiras aulas que eu ministro aqui nesse ano de 2025, pelo Telesaúde. Escolhi um tema que ele é muito comum e muito presente nas nossas casas, né? Nas casas dos brasileiros e dos americanos e de todo mundo, porque a obesidade ela não acomete somente os cães e gatos, mas ela também acomete nós, seres humanos, né? E é um tema, acho que, de extrema importância para a gente conversar aqui hoje. De início eu tinha colocado mais em cães, mas eu vou falar sobre cães e gatos também. Então, o que seria uma obesidade, né? Um animal que esteja aí num estágio de obesidade, né? Ele é um processo inflamatório, né? Então, quando eu vejo um animal obeso, ele está inflamado, né? Uma inflamação crônica. Se a gente não cuidar, esse paciente, esse animal, ele pode continuar inflamando, né? E piorando não somente acúmulo de gordura, como outras alterações podem vir em conjunto com a obesidade, né? Então, ela pode levar a doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, doenças articulares, né, dentre outras alterações, neoplasias, muitas vezes, neoplasias de células adiposas, né, de tecido gorduroso. Esse problema, ele causa alteração nas articulações e principalmente pacientes que estão obesos, pacientes grandes, né, pacientes idosos, eles têm muita alteração articular, principalmente pelo sobrepeso, não só pela genética, né, mas o sobrepeso também é um fator, e a gente vê eles com artrite, artrose, né, problemas respiratórios, problemas que podem culminar aí com dificuldade respiratória, dispneia, né? Problemas reprodutivos, então um animal obeso pode se tornar infértil, né? Pode causar alterações endócrinas, né? Como diabetes mellitus, e pode causar neoplasias, né? Então, quando eu tenho um organismo inflamado, eu tenho ali uma variedade de fatores que estão sendo fisiologicamente vão ser alterados, né? E eles podem levar esse paciente a desenvolver doença. Como que é feito o diagnóstico, né, de um paciente obeso? É claro que visualmente a gente observa ele caminhando com um pouco de dificuldade. Esses pacientes eles perdem um pouco o seu score corporal, né, de que teria que estar com um score normal. Então eles começam a passar para o sobrepeso quando eles perdem aquele afinamento da cintura e eles começam a também acumular gordura entre as costelas, naquela região ali que teria que ter cintura, começa a acumular gordura, e o paciente vem todo, né, inchadinho, gordinho, no sobrepeso. Então, na palpação, a gente já observa, né, que ele tem aí camadas adiposas, tecido gorduroso, né? O tratamento a gente vai iniciar com uma dieta que seria uma dieta hipocalórica com uma ração terapêutica, né? Uma ração terapêutica específica para esse paciente. O paciente está obeso, mas ele também tem diabetes, o paciente está obeso, mas ele também tem alteração hepática, o paciente está obeso, mas ele também é endocrinopata. Então, qual é o alimento que eu vou iniciar? Vai depender do quadro, né, de cada paciente, em conjunto com essa obesidade que ele vem apresentando. Não, o paciente só tem alterações de metabolismo e ele realmente está obeso. Então, a gente vai começar com todo o protocolo aí para esse
pet, né, juntamente com uma alimentação, seja ela obesity ou satiety, né, são rações aí terapêuticas recomendadas para esses pacientes que estão no sobrepeso. Então, é uma dieta mesmo. O paciente entra num processo aí de fazer uma dieta, né, e um acompanhamento nutricional para que ele não entre aí no sobrepeso, né, ele saia dessa obesidade e entre no score corporal normal. A atividade física, ela pode e deve ser incentivada e estimulada para esses pets, né? Então, brincadeiras, passeios, às vezes esconderijos, né? Pensando nos gatos, né? Prateleiras para que eles possam subir e se movimentar, né? Corridas, natação. Então, tem várias atividades hoje, né? O squash. Então, tem muitas atividades hoje que são desenvolvidas, cada raça tem a sua particularidade, tem a sua preferência por algum tipo de brinquedo também, né? Então, isso seria algo que a gente vai cuidando, né, de acordo com o que o animal vem apresentando. Então, às vezes o animal é idoso, eu vou forçar ele a uma atividade física muito pesada, não posso, né? Porque ele tem as particularidades dele, é tudo no tempo dele, mas deixar esse paciente sedentário, né, sem fazer nenhuma atividade, isso é um dos fatores que pode aumentar o sobrepeso desses pacientes. Então, como que a gente faz para prevenir a obesidade, né, nos cães e gatos? Então, tem 3 pontos importantes que a gente deve sempre estar alinhado, né, e sempre fazer essa recomendação para que a gente não deixe esses pets engordarem, né, para que eles não entrem no quadro de obesidade. Então, alinhar sempre uma alimentação controlada, né, e de boa qualidade, aos exercícios físicos, uma boa caminhada, uma atividade física e uma brincadeira, né, pode auxiliar o pet no controle do seu score corporal e no não ganho de peso, né? E além de levá-lo sempre, né, ao médico veterinário nos acompanhamentos de check-up a cada 6 meses ou anualmente, depende da necessidade de cada pet. Então, eu vou sempre estar evitando também as comidas extras, porque se a alimentação ela já é completa, o que eu estou dando de extra, ele deve ser calculado, para que eu, às vezes, tenha que retirar um pouco da quantidade de ração diária desse pet, para me equilibrar essa alimentação. Então, esses 3 pontos, que é uma alimentação controlada, de boa qualidade, seja ela industrializada ou até mesmo uma alimentação natural, né? Junto com exercícios físicos, atividades físicas, brincadeiras, né, e coisas interativas que possa fazer aí um enriquecimento ambiental, né, na sua casa ou até mesmo num passeio, né, no parque. E a conexão com o médico veterinário, né, sempre tirando dúvidas, acompanhamentos a cada 6 meses ou anualmente, para que compreenda o que é que está acontecendo com o pet, previna doenças futuras, né, e possa acompanhar as alterações já no início da sua fase, né? Então, vamos falar um pouquinho de alimentação. Para alimentação, eu vou respeitar sempre a quantidade de ração recomendada para o porte, raça e condições de saúde de cada pet, né? Evitando ao máximo petiscos, comidinhas calóricas, né? Patês, lanchês, lanchinhos entre as refeições e evitar de ensinar o cão a pedir comida. Então, esse equilíbrio vai trazer uma boa qualidade de vida, uma boa longevidade desse paciente. E quando ele chegar a adoecer, se ele tem uma boa alimentação, se ele está num bom score, ele tem uma boa resposta na recuperação frente aos tratamentos que a gente estabelece. Quando esses pacientes eles estão num score ruim, comem uma ração de péssima qualidade, uma ração de manutenção, ou até mesmo comidas extras humanas, com temperos, né, com muitas coisas que podem ser colocadas ali nesse alimento, isso pode levar o pet a ter um desequilíbrio nutricional. E esse desequilíbrio nutricional faz com que ele tenha uma resposta um pouco diferente daquele pet que está alimentado com uma alimentação de boa qualidade, tá? E o pet que está no sobrepeso, ele vai ter predisposição a ter outras alterações, então a dificuldade na resposta, né, na terapia, ao protocolo de tratamento, ela é outra, ela é um pouco mais lenta. Eu até observo quando eu atendo os pacientes
Na área de dermatologia, que são os pacientes alérgicos, né, a gente costuma dizer para o tutor, vamos ter que alinhar também a alimentação, porque o pet que fecha um diagnóstico de dermatite atópica canina, ele tem uma doença inflamatória crônica, né, da pele. E eles já chegam gordinhos para a gente, muitas vezes em torno de 7 a 10 anos de idade. E a gente fala, né, para o tutor, se a pele é inflamada e o paciente também está gordo, ele também está inflamado. Então, não somente a pele desse paciente está inflamada, mas o organismo dele, quando ele está obeso, também sente, né, e também tem alterações de inflamação. Então, a comida desses pets, né, dos cães e gatos, ela deve ser sem temperos humanos, nada de pimenta, condimentos industrializados, né, como sazon, arisco, esses temperos, né, cebola, alho. E essa comida, essa alimentação, ela deve ser sempre pesada, né, de acordo com o peso do paciente, idade e necessidade diária. Então, quando é um cão filhote ou um animal filhote, eu posso oferecer até 3 refeições diárias de acordo com o peso e a idade e até o gasto energético desse pet. Então, se ele é filhote, a gente entende que ele gasta mais energia. E se ele gasta mais energia, o que a gente recomenda? Fazer a ração de acordo com a necessidade e o gasto diário dele. Por isso que muitas pessoas chegam para a gente e perguntam, mas não é tudo igual a ração? Não é tudo igual. Ração de pet filhote, ela tem um pouquinho mais de proteína, um pouquinho mais de carboidrato, porque esse pet gasta muito mais energia. A ração de um pet adulto, ela tem uma porcentagem de proteína e carboidrato diferente, né? Em menores quantidades, e do pet idoso, muito menor ainda, para poupar um pouco, né? Os rins, poupar um pouco, o que ele já não tem aí de metabolismo, né? De fisiologia, igual ele tinha quando ele era jovem, né? Poupar um pouco que ele entre no sobrepeso também, porque ele já não tem um gasto, né, calórico e energético como ele tinha quando ele era jovenzinho, tá? Então, esse é um dos pontos que a gente sempre deve levar em consideração e ficar atento. Não vou pesar, vou dar da forma que eu quero, a la vontade. Vou deixar lá, doutora Vasilha, porque eu tenho muitos. Aí, nesse caso, a gente tem aí pessoas que cuidam de muitos, né, pets, em abrigos, canis, a gente tem uma chance de sobrepeso, se não fizer isso regrado, né? Se não fizer isso de uma forma que esteja na necessidade diária de cada paciente. Então, a gente vai escolher sempre alimentos de alta qualidade, com proteínas, gorduras e vitaminas e minerais. Então, quando eu faço uma dieta natural, né, a formulação de um nutrólogo ou nutricionista veterinário que faz uma dieta, a base dessa dieta tem que ter isso, tá, pessoal? Proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. E eu, muitas vezes, preciso suplementar, para além desses alimentos, né, com alguns suplementos que estejam faltando na alimentação. Então, a pessoa que tem uma necessidade, né, de levar o seu pet num nutricionista por algum fator e algum motivo, ela não pode, por conta própria ou sozinha, formular a ração dele, porque são necessidades calculadas, tá? Isso é necessidade diária, que se entrar em desequilíbrio, o animal pode ter algumas alterações mais graves. Se eu mudo, por exemplo, algum nutriente, algum mineral da alimentação, eu posso ter uma influência no pH da urina, e isso pode levar o paciente a ter uma cistite, uma infecção urinária, por exemplo. Se eu mudo, por exemplo, a quantidade de carboidrato, o paciente vai engordar e ele vai estar inflamado. Então, se eu diminuo a quantidade de ômegas, eu não tenho aí uma boa aporte de contribuição para a ação anti-inflamatória natural desse pet. Então, tudo deve ser calculado de acordo com a necessidade. A gente vai optar sempre por rações secas, alimentos úmidos ou petiscos, né, que são desenvolvidos para controlar até o sobrepeso, né, evitar oferecer restos de comida humana, pois elas podem ser até tóxicas, e a gente sabe que alguns alimentos são tóxicos. Acredito que eu coloquei algumas opções mais adiante para vocês. Vamos determinar sempre a quantidade diária a ser oferecida, considerando a necessidade de densidade energética de cada pet, né? Evitar oferecer petiscos em excesso, que devem representar no máximo 10% das calorias diárias, né? Então, eu gosto muito daqueles petiscos interativos, aqueles petiscos mais naturais, como, por exemplo, uma orelha, né? Como, por exemplo, um osso fêmur grande, né? Que a gente compra para aqueles cães de porte grande.
alguns brinquedos que dá para esconder um patê de boa qualidade, né? Então, de repente, esses seriam os brinquedos que podem nos auxiliar, né? E os petiscos, né? Que podem nos auxiliar para que esse pet fique entretido, né? Não fique entediado ali e, às vezes, fica só parado, né? Sem fazer algum exercício, alguma atividade. Então, na natureza, o pet, ele tinha um hábito de caça. E esse hábito de caça fazia com que ele, né, corresse atrás da presa, né, para conseguir o seu próprio alimento. Hoje a gente domesticou esses pets, os cães e gatos estão cada vez mais dentro das nossas casas, sendo domesticados e humanizados muitas vezes. E a gente precisa, né, auxiliá-los a ter aí um estímulo da sua inteligência, né, porque eles são extremamente inteligentes, e ter também um gasto energético para que eles não entrem no sobrepeso, tá? Então, esse é um fator que pode ser auxílio, né, na perca aí de peso e no evitar da obesidade. Aqui é só dizendo para vocês o quanto nós evoluímos, né? A gente tinha inicialmente rações que eram rações hoje consideradas de manutenção, né? Linhas de manutenção, rações mais simples, né? De supermercado. Então, hoje a gente já tem rações sendo formuladas e nas pet shops a gente encontra, né, rações super premium que oferecem proteínas de alta qualidade, né? Então, os alimentos são ultraprocessados, mas eles conseguem ter aí um período de prateleira para conservar o alimento, né? Mas se perguntar, doutora, mas pensando em sobrepeso, o que é melhor, alimentação natural ou a ração? Vai depender do estilo de vida do tutor, porque quem faz os pets engordar, sem ter aí uma doença de base, sem ter nenhuma alteração de doença em si, né? Somos nós somos os responsáveis por dar o alimento e colocar o alimento. O pet não vai numa pizzaria comer pizza, o pet não vai numa panificadora comer pão de queijo, né? O pet não vai comprar um petisco na pet shop. Quem vai é o tutor. É ele que é o responsável por colocar o alimento correto na vasilhinha ali, no comedouro do pet. Então, se caso ele tenha alguma dúvida, eu acredito que muitas vezes as informações podem estar desencontradas, né? Às vezes tem informações que não são corretas, né, para a necessidade do pet. Mas o médico veterinário, né, da sua confiança, ele é o profissional apto e responsável a orientar e acompanhar esse pet com a melhor ração, né, e com acompanhamento veterinário, se caso o animal tiver alguma doença. Ele que vai auxiliar, né, no controle desse sobrepeso. Então, essa evolução fez com que a gente tivesse não só alimentos secos, né, mas alimentos úmidos também, como patês, sachês, né, petiscos. Então, hoje tem uma variedade, uma gama de produtos no mercado, e isso faz com que o tutor fique ali, né, com os olhinhos brilhando para levar coisinhas para agradar o seu pet. Só que até que ponto isso é aceitável, tá? Então, a gente viu ali que somente 10%, né, da alimentação diária do pet pode ser oferecida como um agrado, né, uma alimentação aí que seja um patê, um sachê ou um petisco. Eu, particularmente, não dou petiscos, né, e coisinhas desses para minha cachorrinha, que é uma senhora de 11 anos. Para os gatos, a gente já recomenda alimentação úmida, né, intercalando entre alimentação seca. Então, os gatos, eles já comem sachês de boa qualidade, e eu ainda acrescento mais água, né, para aumentar a ingesta de água para eles. Por quê? Porque os gatos, eles saíram, né, da natureza, então eles perderam esse hábito de correr atrás das presas, né, dos pássaros, e a grande maioria dos bichos que eles matavam, e ainda até matam alguns, comer, né, tem uma porcentagem muito alta de água, né? Então, a ração hoje é muito seca. Então, o gato tem uma alimentação diferente. E se eu não equilibrar isso, né, com quantidade de ração e quantidade de sachê, né, e patê, eu posso levar esses pacientes ao sobrepeso, sim. Então, na evolução da alimentação para os pets, a gente observa que hoje tem pets que já estão muito, muito evoluídos. Eles voltaram à sua origem, né, e às suas raízes, que foi comer o alimento in natura, né, que é o alimento natural, seja ele cru ou às vezes cozido, né, depende da formulação. Só que tem processos, né, para fazer nessa alimentação, para que ele possa ingerir essa alimentação crua sem nenhum risco de contaminação, né?
E ele pode também ingerir uma alimentação mista, né? Ração e alimentação crua ou cozida, né? Ou até mesmo ele passar por uma dieta natural que seja totalmente crua, né? Então depende muito do que o nutricionista ou até mesmo o nutrólogo vai recomendar. Isso auxilia muito no sobrepeso? Com certeza. Quando eu faço uma alimentação natural, pensando em alimentação crua, né, ela tem uma quantidade, um percentual de água muito maior do que uma alimentação seca, né? Então, isso também pode auxiliar até no ganho de peso desse paciente, né? Que esse paciente vai urinar mais, ele vai ter aí nutrientes mais frescos, né, para a sua dieta, e isso faz com que ele tenha aí uma resposta melhor frente ao processo inflamatório que ele está fazendo, né? E a resposta em perda, né, de peso é muito maior. E aí pode dosar, né, a quantidade certinha de proteínas e carboidratos que ele deve ingerir. As rações, elas têm uma formulação de acordo com o peso, mas pensando que um paciente é único, né, e é especial, ela não é especificamente para aquele paciente, para aquele organismo, para aquela alteração que ele fez, tá? Então, todas as dietas terapêuticas, elas são extremamente balanceadas, mas eu sempre tive mais sucesso, principalmente pensando em um animal que tem a doença renal crônica, por exemplo, com alimentação natural, do que a dieta terapêutica, tá? Mas são opções que a gente tem, se caso o tutor não consegue fazer a comidinha do seu pet ou mandar cardápio, né, para o nutricionista formular e ele fazer, tá? E deixar pronto. Então, vamos analisar. A gente sabe que nos Estados Unidos, né, 40% dos cães são obesos. E por que será, né? Eu estava lendo sobre essa reportagem que passou no Fantástico, né, sobre a obesidade, falou dos gatinhos. Então, por que será que esses pets nos Estados Unidos ele tem uma tendência, né, ao sobrepeso, à obesidade? Porque eles são muito mais dentro de casa do que os pets aqui do Brasil. A gente está ali, né, em torno de 30% de cães e 25% dos gatos são gordinhos, muitos de apartamento, né? Às vezes não passeia tanto, só desce, faz xixi, cocô e sobe novamente. Então, a atividade física, né, o estímulo à atividade física teria que durar em torno de 20 a 30 minutos, né? Sem a gente estar ali conectado ao celular, tem que dar atenção para o pet mesmo, estar com ele ali, né? Naquele momento de passeio, distração, diversão e até exercício que ele possa estar fazendo. Então, os animais que estão obesos nos Estados Unidos, eles, além de terem muitas guloseimas, né, muitos petiscos, muitas coisas industrializadas, eles também estão sedentários, né? Eles estão muito mais dentro de casa do que os pets aqui do Brasil. E isso pode ser influenciado também, às vezes, até pela questão do clima, né? Às vezes, em períodos que esteja mais frio, realmente eles ficam muito mais dentro de casa, né? Então, aqui tem uma reportagem, né, falando sobre a questão do pão de queijo, né? Então, assim, um pão de queijo, uma quantidade, né, um pão de queijo generoso aí, ele teria 58 gramas, que gera um aporte calórico de 210 calorias, né? Esse excesso calórico de ingestão diária é feito em 80%, né? 83% de excessos que eles estão ingerindo. Isso equivale a quanto, né? Se eu dar um pão de queijo para o pet, isso equivale a quanto em fatias de pizza, por exemplo, para o ser humano. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fatias de pizza equivalem a um pão de queijo. Então, se o pet comer um pão de queijo, é como se ele estivesse comendo 7 fatias de pizza para ele, para o organismo dele, né? Então, pão de queijo vai o quê? Vai óleo, né? Vai, às vezes, leite ou não, né? Vai ovo, mas vai o trigo, né? Que tem aí carboidrato, né? Tem caloria, o óleo também. Então, isso pode realmente engordar. Será que aquela pedacinho que eu dei, não sei, esse pet é pequenininho ou esse pet é grande, né? Eu não sei como que é o ritmo desse pet, o que ele está fazendo. Então, eu sempre evito, tá, os extras, porque tem sal, né? Tem muita coisa aí influenciando nessa alimentação humana. Então, o correto é sempre dar coisas específicas para os cães e gatos, né? E sempre dosando e pesando para evitar o sobrepeso. Vamos falar um pouquinho das atividades físicas. A gente sempre tem que incentivar
esse animal a se exercitar regularmente. Então, tem que ter constância, né? Disciplina. Aumentar o gasto energético desse animal, porque se ele está comendo do mesmo tanto e ele está envelhecendo, ele diminuiu a sua atividade física com o envelhecimento. Então, o pet idoso, a partir de 6, 7 anos, né? 7 anos, vamos colocar aí. Então, a partir de 7 anos de idade, eu já considero que o pet é idoso, certo? Então, se a partir de 7 anos de idade, esse pet já é idoso e ele já não tem o mesmo ritmo de antes, né? De quando ele era filhote, novinho, ele precisa lançar mão de estratégias para que ele não engorde. Sozinho ele vai passear? Geralmente não. Alguns saem quando o tutor abre o portão e sai sozinho, e isso é um risco, né? É bem arriscado o cão sair sozinho, ainda mais sem coleira, né? Dependendo do local e da região. Mas se o pet precisa de sempre estar acompanhado com o tutor, então se o tutor estimula regularmente esses passeios e essas atividades, isso além de ser uma calmaria, né, uma diminuição do estresse, do TED, da ansiedade para o pet, isso vai auxiliá-lo na perda de peso, tá? Na diminuição do sobrepeso. Então, a gente pode sempre fazer interações e brincadeiras de acordo com o que o pet goste. Aí eu ouço muito assim, tutores, mas ele não gosta de bolinha. Não, ele não gosta de urso. Não, ele não gosta de brinquedos. Ele não gosta de nada. Mas será por que ele não gosta de nada? Será que é porque o tutor nunca o incentivou desde a infância? Desde a fase filhote? Tá? Então, tudo isso influencia. Então, assim, ele não gosta porque nunca teve o hábito. Ninguém nunca brincou com ele. Aí, na fase idosa, você quer brincar? Ele não vai acostumar se ele já não teve esse ritmo. Então, pelo menos os passeios são bem-vindos. Eu desconheço, são poucos ou raríssimos pets que não gostem de passear. O pet que tem aversão ao passeio, ele sofreu algum trauma, ou o tutor colocou muito medo nele, alguma coisa aconteceu para ele não querer e não gostar de passeio, tá? Então, a grande maioria, estou falando no geral, né, gostam, né, e tem aí uma felicidade tremenda quando o doutor fala, vamos passear, né? Como se fosse a palavrinha mágica. Então, a gente exercitando o nosso corpo, a gente também vai estar estimulando o pet a fazer as suas atividades, levando-o junto nos nossos passeios, né? E outra questão que é importante é que sempre que tem um pet, há uma interação, né? Eu acho que eu falei isso em outras aulas aqui com vocês. Há uma conexão, né? Os passeios, além de auxiliar na obesidade, né, no aumento do peso, eles podem auxiliar até na questão de doenças, às vezes como depressão, né, solidão. Então, ansiedade, estresse, os pets trazem muita calmaria, né? E aí a conexão de um pet com o outro, de uma pessoa que tem pet com a outra, né? A probabilidade dessa conexão aumentar é muito maior quando ocorrem os passeios. Deem preferência sempre por essas coleiras peitorais, tá, pessoal? Porque às vezes tem umas que a gente passa no pescoço que elas tendem a enforcar. Tem relatos que falam que pode levar até o hipotireoidismo, né? Que ela fica bem em cima da glândula da tireoide. Vamos lá. Então, aqui a gente observa que o tutor sai para fazer sua atividade física e leva o pet, né? E esse pet não está no sobrepeso. Olha como ele está com o score bonitinho, né? Tá bem alinhado. Eu esqueci de colocar aqui para vocês os scores, né? Corporais. Mas eu vejo, né? Quando ele estivesse em pé, daria para ver melhor. Eu vejo essa cinturinha aqui, ó. Não tem camada de gordura, né? As costelas não podem ser totalmente evidentes, senão ele está abaixo do peso, né? Está na fase aí de paciente magro, né? Ou até caquético, dependendo, né? Mas ele também não pode perder essa cinturinha aqui, ó, que a gente observa, principalmente quando o animal está em pé, né? Que a gente vê essa voltinha, tá? Ele está sem acúmulo de gordura, esse paciente está em um bom score corporal. Aí, por último, né, o terceiro ponto é as consultas médicas, né, veterinárias, as consultas ao veterinário, devem ser periódicas, né? Então, sempre discutir com o médico veterinário a dieta mais adequada para o seu pet, né? Se esse animal está obeso, o que o veterinário pode indicar? Então, tem casos de que o animal vai estar obeso porque ele tem hipotireoidismo, né? Ele tem diabetes.
Aí eu posso usar a melhor ração que for, esse pet não vai emagrecer. Ele só vai emagrecer se eu cuidar da doença de base que ele tem. Então, não é só mudando uma ração que eu vou controlar a obesidade do pet. Não é só evitando os exercícios que eu vou controlar a obesidade do pet. Eu preciso de check-ups, né, de sangue, igual a gente faz. Eu preciso de acompanhamento rotineiro ao médico veterinário. Os pets envelhecem, e eles estão envelhecendo muito mais, tendo uma longevidade muito maior agora, né? Nesses períodos que a gente evoluiu, não só na medicina veterinária, né? Mas com a parte de alimentação também, suplementação. Então, com essa evolução e aumento da longevidade desses animais, a gente tem aí animais chegando ao nosso consultório muito mais idosos, né? Animais velhos e que estão no sobrepeso. E isso deve ser olhado com carinho, né? Isso deve ser investigado, e esses pacientes devem ser avaliados, né? E deve sempre fazer a solicitação dos exames de check-up. Se eu estou pensando que o animal tem hipotireoidismo, porque ele tem um pelo mais opaco, mais quebradiço, ele faz infecções de pele recidivante, faz uma otite ceruminosa, né? Esse paciente, ele vem engordando gradativamente, a partir dos 5, 6 anos de idade, ele começou a engordar, a gente deve dar uma atenção aí nas dosagens hormonais, uma ultrassom abdominal, né? Para ver o que é que está acontecendo com esse paciente, porque se as dosagens da tireoide derem baixas, esse animal tem hipotireoidismo. Ele precisa de uma levotiroxina, né? Uma medicação que controle o distúrbio do hormônio da tireoide no seu sangue, né? No seu organismo. Então, isso é importante para que a gente até ajude o pet a ter uma qualidade de vida melhor. Porque se eu não cuido das doenças, além da obesidade, eu posso ter outros desequilíbrios, né? Que não só a obesidade. Aí, pensando nos gatinhos, a gente observa que os gatos, principalmente após a castração, né, eles tendem a engordar, porque eles ficam muito mais fechados, né, mais dentro de casa. As fêmeas, né, também. Eu, em casa, eu tenho uma fêmea e um macho, os dois são castrados de gatos, né, e uma cachorrinha de 11 anos. Então, assim, o gato, ele tá totalmente esbelto, o macho, mas eu olho ele, eu observo ele nos finais de semana, principalmente. Ele pula muito, assim, ele escala, às vezes, uma árvore, né? Ele caça bichos, né? Então, ele é um gato ativo, né? Muito ativo. Então, ele come do mesmo tanto da outra, só que a quantidade de energia que ele gasta é diferente. E isso faz com que a outra entre no sobrepeso. Por quê? Porque ela não tem um gasto, né? Não tem uma atividade maior. O que a gente pode melhorar? Arranhadores, né? Prateleiras, brinquedos. Às vezes a gente pode fazer a mudança na dieta, né, de acordo com os exames. A gente pode também interagir esses pets com brinquedos que não sejam caros, né, caixinha de papelão, os gatos adoram, né, se esconder, brincar, né, um com o outro. Então, esses são os estímulos que a gente pode melhorar. Colocar, às vezes, algum difusor ou algum adaptador, né, na tomada para liberar feromônios que acalmem mais esses pets, porque o estresse também pode levar o paciente a ter uma obesidade, até ter uma doença psicogênica, né? Uma dermatite psicogênica. Então, a gente tem que sempre estar auxiliando nesse sentido. Domesticamos, né? Pegamos e colocamos dentro da nossa casa, então temos que cuidar para que isso não piore. Aqui eu também coloquei para a gente ficar atento aos pacientes que têm uma predisposição à obesidade, né? São os pacientes que já nascem fofinhos, né? Já nascem gordinhos. Seriam os pugs, bulldog francês, bulldog inglês, né? O inglês principalmente. Esse aqui é o bulldog inglês, tá? Essa é uma raça que tem predisposição a hipotireoidismo, tá? Doenças endócrinas. Essa raça ela já vem fofa, assim, mas não é que é fofo, né? Que a gente não deixa de investigar. Então, ele fica fofo quando tá adulto também, porque eles são mais de dobrinhas, mais cheinhos, né? E são pets que a gente tem que cuidar sempre da alimentação, né? O pug, eu já tive pug, né? Meu irmão teve pug, então, assim, o pug também é uma raça que, além da dificuldade respiratória, ele tem dificuldade aí no emagrecimento. São poucos pugs que eu atendo que eles não são obesos, e aí a longevidade deles diminui. Então, se a gente puder melhorar a alimentação deles, de repente até passar por uma alimentação natural, se está persistindo o sobrepeso, né, seria fantástico, um acompanhamento nutricional. Isso é muito importante para auxiliar esses pets aí a ter uma qualidade de vida melhor, né, e a ter até uma longevidade maior. Eles sofrem, né, com a obesidade, tem alterações articulares, né, tem alterações aí que podem induzir neoplasia, tem alterações inflamatórias em todos os seus órgãos.
se eles comem comidas extras, né, porque o tutu acha lindo e joga, eles podem ter alterações gastrointestinais, né, seu intestino pode ficar inflamado. Eles podem ter doenças alérgicas, doenças alimentares, e isso pode piorar o quadro, né, com a ingesta de extras que não seria adequado para o seu intestino, né. Então, podem ter otites, né, dermatites, feridas na pele, tudo por conta do alimento que está em descontrole também. E isso faz com que o animal engorde, né? Isso leva ao sobrepeso. Então, vamos lá. Como que os alimentos esses eles podem influenciar, né, na saúde do pet? Aqui eu coloquei para reforçar com vocês, porque eu acredito que eu falei em uma aula sobre esse papo aqui de alimento extra, né? E a gente sabe que o Brasil hoje, ele se tornou muito comercial, né, nessa parte aí de rações, suplementos, petiscos, né, patês, sachê, tem muita comida, muita alimentação de várias marcas, né, de vários laboratórios aí, a gente fica às vezes até, né, confuso de quanta coisa vem surgindo, e muita coisa é boa, né, e muita coisa às vezes não é tão boa, né, então a gente tem que sempre ir para o que for melhor. Quanto mais cara a ração, melhor a ração. Mas por que isso? Porque a qualidade da proteína desse alimento, ela é uma proteína mais pura, né? Uma proteína que verdadeiramente vai conter ali dentro desse pacote de ração e dos outros nutrientes que compõem essa alimentação. Então, pensando que, para além da alimentação, esse pet come uma comidinha extra, essa comidinha extra, que seria uma má alimentação ou um desequilíbrio na alimentação, né? Pode levar esse pet a estar no quadro de obesidade, isso leva ao sedentarismo, ao estresse, e algumas dessas alterações já são genéticas, né? Então, por exemplo, o pet já é mais preguiçoso, tem algo com a raça, né, que não é muito de passeio, ele se cansa muito, né? E aí as doenças genéticas vão contribuindo, né, para o aumento do número de pacientes obesos também, porque aí começa alergia, começa articulação, começa diabetes, né? Começa endocrinopatias. Então, essas alterações, elas vão surgindo principalmente na fase idosa, tá? Do PET. A gente pega poucos pacientes obesos na fase jovem. É principalmente a partir de 5, 6 ou 7 anos de idade que eles começam a entrar no sobrepeso maior. A maior parte dos alimentos que a gente oferece como extra não é ideal para ser dado para esses cães e gatos, né? E alguns deles podem deixar o pet até obeso, né? Por conta que não faz o cálculo, causar problemas de pele, problemas digestivos, né? E isso quando o alimento não é tóxico, né? Para os animais. Eu vejo gente que joga chocolate, joga uva, joga açaí, joga comida com tempero, com pimenta, com alho, né? E será que isso é prejudicial? Ou o tutor continua insistindo porque o pet nunca fez nenhuma alteração? O pet ele pode tolerar alguns alimentos e às vezes a concentração e a porcentagem, dependendo da espécie e do tamanho, não é maléfica, mas isso no futuro pode dar muito ruim, pode levar o pet a ter uma gastrite, né? A uma diarreia, a uma intoxicação alimentar. Então a gente tem que entender o que é nosso, feito para nós, a gente tem que, né, ingerir somente para nós mesmos, seres humanos. O que é feito para o pet, né, de acordo com as recomendações do pet, aí sim a gente pode oferecer para eles. O churrasco aqui está um churrasco mais vegano, né, mas o churrasco é um dos dias aí que o pet fica muito alegre, muito feliz, né, que ele recebe muitos desses. E essas alimentações extras, elas podem ter um teor de sal, né, de sódio maior, além de ter aí uma quantidade de proteína maior, né, e às vezes o pet é sensível a proteínas e ele comeu a carne, ele vomita ou dá diarreia. Ah, é porque comeu demais? Nem sempre. Às vezes é porque ele se intoxicou ou às vezes é porque ele tinha alergia alimentar à proteína bovina, à proteína de frango, ao peixe, ao ovo, ao leite, seus derivados. Então, os pets podem desenvolver alergias alimentares e a culpa nossa de não levar no veterinário e investigar, né? Quais são os sinais. Diarreia, vômitos, coceiras, otites, dermatites perilabiais, né? Feridas na pele que vão e voltam, né? Odor mais desagradável. Então, tudo isso deve ser investigado. E aí, quais são os principais alimentos esses oferecidos, né?
para os pets, principalmente os que estão presentes nas mesas, né, dos brasileiros, que é o biscoito, uma petinha, né? Ah, só dou uma peta, porque a peta não faz mal, doutora. O que tem na peta? A peta tem carboidrato, tem gordura, né? A peta tem sal, então se ele já tá gordinho, ele vai engordar com a peta. E se ele tiver alergia alimentar ao ovo, por exemplo, a peta vai ovo, ao trigo, ao polvilho, né? Ao leite, se vai leite nessa peta, né? No biscoito, por exemplo. Então, ele tá dando ruim aí, ele não tá sabendo, né? Além da ração, alguns tutores oferecem frutas, né? Verduras, pizza, pão de queijo, churrasco, carne, doce, embutidos e guloseimas, petiscos, né? Em excesso. Eu evito ao máximo petiscos para cães, principalmente esses de supermercado. Eu gosto muito de petiscos mais naturais. Então, a grande maioria dos petiscos, eles têm corantes, né, e conservantes. Então, se vai oferecer, ofereça em pequenas quantidades e vez ou outra, tá? Tudo que eu dou em excesso e que tenha muito corante, muito palatabilizante, né, pode dar ruim no futuro e se ele for alérgico, ele pode desenvolver sensibilização a esses petiscos. Então, tem que sempre entender cada necessidade do pet, né? Se ele é adulto, filhote, idoso, a raça, estabelecer os horários para colocar alimentação, acho muito importante, tá? Tem que ser de acordo com a faixa etária e a necessidade. E aí, se não coloca em rotinas, aí o pet ficou mal educado, né? Não tem uma educação de horários de comida. E aí ele vai ficar pedindo sempre. Então, isso que é o ruim, né? Aí chega uma visita, chega alguém na casa, o pet está lá pedindo, né? Tá subindo na visita. Tem que sempre alinhar com os horários. Ah, vai comer, de repente você para, né? O pet para não ficar ali em cima. Porque, é claro, gente, a comida é feita fresquinha, né? No dia, ela é muito saborosa e muito mais cheirosa, né? Do que uma ração seca. Então, se o tutor quer melhorar isso para o seu pet, ele vai ter que passar por uma nutricionista, né? E fazer comidinha natural para ele também. Eles comem com muito mais alegria e muito mais felicidade, né? E fora que é qualidade de vida. E as orientações sobre o que comer, né? O que precisa ser cuidado e tratado, sempre com o médico veterinário, de acordo com cada necessidade. Então, a gente vai cuidar com os problemas, né, locomotores, com a articulação, fazendo todos os check-ups, exercícios e tomar muito cuidado com os alimentos, né, que o cachorro não pode comer, porque isso pode dar ruim e o animal pode morrer intoxicado, tá? Alimentos que o pet não pode comer, eu coloco aqui, que é a uva, né, chocolate, abacate, alho, leite, cebola, batata, carambola, espinafre. Então, tem muitos alimentos. Isso aqui foi só para dar um alerta que os extras não são bem-vindos, eles podem levar ao sobrepeso, mas além do sobrepeso, os extras podem causar uma intoxicação alimentar também, tá? Aqui foram alguns erros que eu deixei para vocês, né? Na alimentação que a gente faz, né? Então, deixar o comedouro à la volonté é um dos indícios que o cão aumenta o sobrepeso, né? Ele engorda porque a ração está à vontade. Então, ele vai comer o tanto que ele quiser, na hora que ele quiser, sem ter uma dosagem. Quando ele estava na natureza, ele não comia o tanto que ele queria na hora que ele queria. Ele corria para caçar o bicho, né? Para matar o bicho e para comer o bicho. Então, assim, se ele comia o bicho hoje, daqui 2, 3 dias, ele ia, né, caçar novamente porque bateu a fome. E a gente, deixando comida à vontade, não vai nem deixar esse pet sentir fome, né? Então, esse aí é um ponto preocupante. Oferecer leite e seus derivados. Então, a gente acha que eles adoram, né? E que tá tudo bem. Aí a gente entendeu já, até eu entendi também, né? Que a gente vai tendo uma deficiência na enzima que quebra a lactose, né? A lactase, no caso. Então, isso pode fazer com que a gente desenvolva intolerâncias e alergias, e os pets também podem. Então, eles necessitam do leite na fase que eles estão amamentando, né? Na mãezinha, que é o leite materno, que daria até proteção, né? Colosso, por exemplo, que daria até anticorpos, né? E resposta imunológica para que ele tenha uma vida saudável. Mas esses pets que nunca amamentaram, né, da mãezinha, e só amamentaram pela chuquinha ou por um leite comprado, né, as chances de eles desenvolverem doença são maiores. E esse leite, né, e seus derivados, pode aumentar o ganho de peso? Sim, com certeza, né? Tem cachorrinho aí de fazenda que eu vejo que
o leite é sagrado, né? Todo dia, e o pet está gordinho, né? Porque o leite tem muita coisa, tem proteína, carboidrato, gordura. O leite é completo também, e ele não necessita de leite, né? Agora na fase adulta, fase idosa. Petiscos e alimentos esses à vontade. Então, comida que às vezes é de fast food, a pessoa está lá dando para o seu pet. Não faz sentido, tá? Então, esse é um dos fatores que a gente tem que evitar também, porque isso pode causar um ganho de peso extra, tá? Misturar diferentes rações, né? Eu vejo que às vezes comprar uma e falar, ele gostou mais da outra, mas aí eu misturo com essa. Não faz muito sentido essa mistura, porque eu posso dar um desequilíbrio nutricional, né? Porque cada fabricante tem uma porcentagem aí de proteínas, de carboidratos, né? De minerais. E aí, se eu faço o peso com uma ração, eu teria que fazer o peso com a outra também, né? E às vezes uma fabricação é diferente da outra. Não faz sentido misturar rações, tá? Servir a comida igual a dos tutores, né? Por exemplo, eu como a comida com alho, eu gosto muito de alho na comida, né? E aí eu vou oferecer isso para o pet. O pet até tolera uma quantidade de alho, mas em excesso isso pode dar ruim para ele. Então, jamais devemos dar as nossas comidas, o nosso resto de comida temperada para os pets, tá? Isso aqui é aquelas pessoas que pensam que isso pode auxiliar na diminuição do ganho de peso. E isso pode, às vezes, até intoxicar os animais, né? Que são sementes, né? Chile, linhaça, tem que ser tudo dosado, tudo acompanhado, né? E se você tem nutricionista, o seu pet também teria que ter para ver o que é necessário. Às vezes o tutor ele quer evitar alguma operação quando filhote, principalmente quando o pet ele tem aí alguma raça específica, ele suplementa. Eu posso engordar um paciente com suplemento sem necessidade, posso, né? E muitas vezes esse paciente entrando sobrepeso, ele pode ter até alterações articulares. Então, eu vou administrar um cálcio se o pet tiver uma necessidade ou alguma doença que necessite, tá? Eu não posso dar as coisas sem antes passar por uma avaliação e um exame. Os suplementos também sem necessidade, né? Eu posso piorar, né, o quadro do pet e até engordar ele, se ele não tiver necessidade e se tiver uma dosagem maior, né? Muitos tutores chegam com a gente e falam, eu vou trocar de ração porque eu acho que ele enjoou. E aí essas trocas bruscas, né, e assim, com muita frequência, são ruins, tá? Porque na medida que o intestino, o organismo está adaptado com certo alimento, vem e troca por outro. Pode dar um distúrbio, uma desbiose gastrointestinal, tá? Então, o paciente, às vezes, ele pode estar gordinho, mas ele é ruim para comer. O que ele tem? Às vezes é doença endócrina, né? E às vezes tem uma sensibilidade alimentar, né? E é um paciente que tem um paladar mais exigente, e de repente uma alimentação natural para esse pet seria melhor do que ficar trocando de ração em ração, tá? Misturar comida caseira com ração, ó, o arrozinho lá, né? Não recomendo, tá? Também. Isso daí pode, às vezes, até dar um desbalanço nutricional. E aí, um dos principais pontos que a gente vê é queda de pelo, né? Feridas pelo corpo, coceira, lambedura. Ele pode estar com alteração de alergias também, tá? E aí, o que os alimentos extras causam? Sobrepeso também. Então, para além da alimentação de boa qualidade, acompanhamento com o médico veterinário, exercícios físicos, eu devo controlar a quantidade de alimentos que eu administro para esses pets, tá? Porque senão realmente não adianta fazer dieta dando extra, tá? O extra deve ser somado e calculado para que ele não passe da porcentagem diária que esses pets necessitam. Falei dos problemas respiratórios, cardiovasculares. Aqui tem uma das tabelinhas que eu não coloquei ela grande, né? Mas aqui tem uma para vocês do score, né? Tanto do cão quanto do gato. Então, animal muito magro, eu vou ver as costelinhas, ó, aparecendo. Olha a cintura dele. O animal magro, ele tem um pouco aí de perca de massa, né? Mas não tanto quanto o animal muito magro. Aí aqui ele estaria com o score ideal, eu vejo cintura, né, mas não vejo costelas aparecendo. E um animal com excesso de peso, eu perdi aquela cinturinha, né, aquela voltinha, ele tá troncudinho, né. Aí o tutor fala, mas você acha mesmo, doutor, que ele tá no sobrepeso? Daí você olha assim e fala, cadê aquela cintura, né? E aí faz exame de sangue, tem colesterol alto, triglicéridos alto, tem lipemia, né, tem gordura no sangue também.
Aqui tem um animal acentuadamente obeso, né? A gente observa muito isso nos gatinhos, né? Aqui já perde o pescoço, então eles estão obesos. Então pode ter problema respiratório, cardiovascular e até articular. Então a obesidade ela pode levar a várias alterações, vários fatores que podem prejudicar os pets, né? Alteração na coluna, alteração na pele, no comportamento, né? O animal vai ficar mais lento, dificuldade de andar, perda do fôlego, com facilidade, alterações cardíacas. Eles podem ter menor qualidade de vida, né? Ficarem estressados, diminuir a longevidade. E esses pacientes, eles vão estar sedentaristas, eles são obesos. Então, a gente deve sempre estimulá-los à atividade física. Então, para finalizar, eu coloquei aqui para vocês, né, esse recado que eu sempre gosto de falar, assim, nós somos o que comemos, então os nossos pets, eles são um reflexo do que a gente dá para eles comerem. Então, tudo que a gente oferece é de nossa total responsabilidade. Se eles adoecem ou se eles tiveram alguma alteração por conta do alimento, a gente deve buscar ajuda, tá? Sempre leve ao médico veterinário para ver o que está acontecendo. Fazer ferida na pele não é normal, sobrepeso não é normal, tem algo por trás. Doença articular com sobrepeso não está normal, não é porque é só velho, é porque algo está inflamado, né? Está prejudicando esse paciente, causando dor nesse paciente, a articulação está pesando, está desgastando, principalmente porque tem sobrepeso, tem inflamação aí desse paciente, tá? Então, tem vários fatores, né? E fora que o paciente pode ser cardíaco, e aí começa a tossir e tá gordo, e você não sabe, né? Você fala, será que é uma gripe? E começa a dar, às vezes, alguma medicação que tenha xarope para parar a tosse, e não era nada disso, né? O paciente já era obeso, cardíaco, né? E tinha uma alteração cardíaca que levou ele a óbito, tá? Tem que tomar muito cuidado. Pessoal, então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Algumas referências, né, utilizadas. E estamos à disposição. Gratidão.